Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez é a diaconisa Lela Alves, aqui da linda cidade de Mogi das Cruzes. O meu pastor presidente é o pastor Gilberto de Paula e a minha pastora presidente é a pastora Vilma de Paula, da linda igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E eu quero convidar você mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu convido você para que você abra a sua revista lá na lição de número 11, que diz assim: Deus apresenta a salvação ao cristão. Irmãos, nós sabemos que Deus sempre está salvando o seu povo. Ele salva, ele livra seu povo do perigo. Ele salva o seu povo de situações desagradáveis, situações difíceis. E o ponto de partida desta lição é: Deus cuida e guarda o seu povo. Deus cuida e guarda o seu povo. Lá na introdução diz assim, não estarei lendo inteiro para ganharmos tempo, meus irmãos. Pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. O segredo é estar do lado do Senhor. O segredo é ficar do lado do Senhor, porque Deus sempre vai socorrer aqueles que estão do seu lado, com certeza. Lá no tópico 1 diz: a bondade de Deus é iminente. Quem vive com Deus desfruta da paz que somente se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Quem vive com Deus desfruta a paz que somente Ele pode dar, que somente nele podemos encontrar. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que não é dinheiro que nos dá a paz, não é saúde que muitas vezes nos dá a paz, mas é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Eu conheço pessoas que muitas vezes estão doentes. Você chega na casa para visitar, você chega assim meio abatido. Ai, como eu vou encontrar aquela pessoa? E quando você chega lá, ela olha para você com aquele olhar de paz e ainda te transmite uma palavra de paz. Isso quem pode fazer somente é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Somente Ele pode dar paz para uma pessoa, mesmo quando ela está doente. O Espírito Santo faz isso. Porque, irmãos, como eu disse, não é a glória desta terra que nos traz paz. Quantas pessoas que têm dinheiro, tem riqueza, tem até avião, mas não tem paz? Quantas vezes você já ouviu dizer que um crente, um cristão, subiu numa torre de um prédio e se lançou de cima para baixo, tirando a sua vida? Ah, meu irmão, você não vai ver isso nunca. O verdadeiro cristão nunca faz isso, porque mesmo em meio à dificuldade, ele desfruta da paz que o Espírito Santo concede a ele. Mas você já ouviu dizer, aquele famoso que tinha tanto status, tanto dinheiro, ele tirou a sua própria vida. Ele se matou porque ele estava vazio. A presença do Espírito de Deus não estava com ele. Mas quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele é completo. Olha, irmãos, vamos passar por dificuldade nesta terra, sim. O nosso mestre, Jesus Cristo, não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas não temas, não foi isso que ele disse?
É desta maneira. Vamos ter aflições, sim, mas quem anda com Deus, quem vive ao lado de Deus, desfruta da paz do Senhor, porque Deus cuida de nós. Aleluia. Vamos ali para o tópico 1. Diz: Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei por intermédio da rainha Ester, informando sobre uma conspiração. Por este ato, embora fosse merecedor da mais alta honraria, não recebeu de imediato sequer um agradecimento por sua lealdade e coragem. Contudo, este ato foi registrado. Pode ser que você esteja na mesma condição que Mardoqueu, esquecido por todos, ou quem sabe, aborrecido por falta de gratidão. Tenha a certeza de que, assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, ele não esquece de você também. Tudo está registrado. Tudo que você fizer está registrado. Mardoqueu, a palavra diz que ele estava sentado à porta do rei. Quando ele ouviu os camareiros do rei tramando contra a vida do rei, para tirar a vida do rei, quando ele ouviu isto, ele foi até a rainha Ester e disse a ela o que estava acontecendo, que estavam tramando para tirar a vida do rei. A rainha Ester foi e avisou o rei daquilo que estava acontecendo. O rei mandou investigar e descobriu que era verdade. Estavam mesmo querendo tirar a vida do rei, mas este ato de Mardoqueu foi registrado, foi escrito no livro de crônicas do rei, que era o livro que escrevia a história do reino. Estava registrado. Parecia que todos haviam se esquecido, que Deus havia se esquecido. Tinha uma forca preparada para tirar a vida de Mardoqueu. Estava tudo preparado para destruir a vida do povo judeu. Parecia que estava tudo acabado, mas não. Deus fez com que o rei se lembrasse, porque, meu irmão, o homem pode até se esquecer, mas Deus não esquece de você. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher no reino de Deus. Por isso, plante coisa boa. Plante coisa boa para colher coisa boa, porque na hora certa Deus traz para a sua vida aquilo que você está esperando. Deus te honra na hora certa. O rei se lembrou de Mardoqueu. E ele disse, né, o que foi feito para este homem. E alguém disse para ele, não recebeu nada, nem sequer gratidão pelo que ele havia feito. Mas agora chegou a hora de Deus honrar Mardoqueu. E diz a Bíblia que naquela noite, né, o rei mandou trazer o livro e achou escrito ali o feito de Mardoqueu. É assim, meu irmão. Deus age na última hora. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, olha Deus agindo na nossa vida. Foi naquela noite. Deus lembrou de Mardoqueu, entre aspas, tá, irmão? Porque Deus não esquece de você nunca. É que tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo para as coisas acontecer. É no momento certo que Deus chega.
É na última hora, é naquele tempo inesperado que você pensa, ai, acabou. É aí que o Senhor chega com um milagre para nossa vida. As pessoas podem até não te notar, né? Podem até não lembrar do seu feito, mas Deus não esquece e sempre Ele vai te abençoar. Pode ter certeza, meu irmão, que tudo que você tem feito não é em vão. Tem recompensa do Senhor para a sua vida. Tópico 2. Um Deus Todo-Poderoso. Ao assistirmos o rei Assuero honrando Mardoqueu, somos motivados a ter convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Irmãos, podemos ter certeza então que existe tempo certo para cada coisa. E tudo irá acontecer em nossas vidas, como aconteceu na vida de Mardoqueu. Deus age no tempo certo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, assim como ele honrou Mardoqueu no tempo certo, ele também irá honrar você. Tenha convicção, meu irmão. Tenha convicção, não perca a fé. O segredo de tudo é não perder a fé. É continuar confiando, continuar esperando com convicção que o Deus Todo-Poderoso está te vendo e que na hora certa você vai ser abençoado, você vai ser surpreendido por Ele. Aleluia. Tópico 3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiça e perseguição, se deu por conta de sua fidelidade ao Senhor. Tenha a certeza de que você poderá passar por momentos de injustiça e perseguição, mas permaneça leal ao Senhor. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que a lealdade de Mardoqueu trouxe a ele. O anel que era tão desejado pelo inimigo, agora estava sendo tirado da mão dele e colocado na mão de Mardoqueu. Mardoqueu agora estava sendo elevado. Agora Deus entrou com justiça na vida de Mardoqueu. Olha, meu irmão, Deus honra o seu povo quando ele é leal, quando ele é fiel. Ser leal ao Eterno e ao seu reino é mais importante do que qualquer outra coisa. Ser leal ao Senhor é poder contar com alguém, sabendo que essa pessoa jamais vai deixar sem ajuda, jamais te decepcionará. Seja leal ao Senhor e você vai ver que Deus vai fazer maravilha na sua vida, meu irmão. Continue sendo leal, continue firme na presença do Senhor e você vai ver Deus agir poderosamente na tua vida. Os verdadeiros servos do Senhor andam neste mundo com todo o amor e sem maldade em seu coração. Por quê, irmãos? Porque o próprio Deus nos capacita a amar o próximo, mesmo que sejamos perseguidos. O Senhor nos ajuda a amar o nosso próximo, a termos um coração limpo, sem maldade. Nós vemos que Mardoqueu nunca
pensou em prejudicar o Amã, mas o Amã que tinha o coração perverso, ele sim, em todo o tempo, tentou contra a vida de Mardoqueu, mas Deus não se agrada disso. Deus se agrada do homem que tem um coração verdadeiro, um coração sem maldade. Esse sim, Deus abençoa, Deus recompensa com certeza. Tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Esta celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Em todo tempo, Mardoqueu colocou Deus no lugar alto, respeitando, reconhecendo que Deus estava acima de todas as coisas. Ele exaltou a Deus com fidelidade. Exaltou a Deus com fidelidade, irmãos. Olha que coisa linda, ele foi fiel a Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Quem é fiel, irmãos, ele não trai a confiança de Deus. Quando nós somos fiel a Deus, nós não traímos de jeito nenhum a sua confiança. Muito pelo contrário, irmãos, nós vamos sempre nos esforçar para agradar a Deus. Vamos nos recusar viver numa vida de pecado. Vamos ser honestos, vamos fazer a diferença, vamos ser obedientes. E quando fazemos estas coisas, vivemos o melhor de Deus. As bênçãos do Senhor nos acompanham. Mardoqueu exaltava o Senhor com suas atitudes. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los. Exatamente como fez com Mardoqueu. Aleluia! Deus seja louvado. Infelizmente, muitos cristãos não apresentam uma vida correta no caminho do Senhor. Muitas vezes, irmãos, você não vê as bênçãos chegar até você porque tem alguma coisa errada, porque você não está exaltando a Deus como é necessário. Pare um pouco, faz uma revisão aí na tua vida, observa bem as suas atitudes, se está de acordo com a vontade de Deus, se está agradando a Deus, e você vai ver que Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a nossa lição agora, irmãos, no tópico 2.2. 2.2. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Tive um pequeno probleminha aqui na câmera. A gente está gravando ao vivo, às vezes acontece isso, irmãos. Mas vamos aí. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos, e nossos inimigos se levantam perguntando: onde está o teu Deus? Então é aí que Deus se eleva para te exaltar diante de teus oponentes. Aleluia, aleluia. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma
capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou o Senhor. É assim, o inimigo pergunta, as pessoas perguntam: aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Olha o que você está passando. Aonde está o seu Deus? É aí que Deus então se manifesta para te exaltar diante do teu opressor, diante do teu oponente, te honrando como fez com Mardoqueu. Mardoqueu entrou com a cabeça baixa, mas saiu com a cabeça erguida, honrado, vestido com vestes real. Olha que coisa linda! E todos que viram exaltaram ao Senhor. O povo de Suzã exaltou e se alegrou diante do Senhor ao ver que Deus era com eles, que Deus havia dado vitória, exaltado a ele. Quando Deus quer é assim. Quem é humilhado, de repente é exaltado. A palavra de Deus nos afirma que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. E isso denota que todos os que permanecem em Cristo são abençoados por Ele. Aleluia. Tópico 2:3. Com Deus, a vitória é certa. A estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther ao selarem a carta com o anel do rei era bem simples. Era bem simples. A confiança na vitória era tão grande que em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquete. Hoje a vitória nos é dada porque e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja bem, para o homem e a mulher de fé, não há outra força capaz de salvá-lo mediante as lutas, a não ser pelo auxílio do poder de Deus. A vitória foi certa. A vitória foi certa. Através de Amã, através de Mardoqueu e Esther. Agora, o decreto permitia que o povo viesse a lutar pelas suas vidas, viesse a se defender pela sua vida. A vitória era tão grande que em toda a província, aonde chegava essa notícia, o povo se alegrava com banquetes, com festa, com folguedo. Olha, irmãos, havia ali tanta alegria, mesmo antes deles lutar. Eles já estavam tão alegres, a fé deles já estava tão... eles estavam tão cheios de fé, tão edificada, a fé deles já estava tão edificada, que mesmo antes deles lutarem, eles já estavam festejando, eles já estavam fazendo festa, porque o coração deles estava cheio de fé. Eles creram que Deus já estava agindo na vida deles. O decreto dizia que não ia ficar um judeu sobre a face da terra. E agora eles tinham certeza que eles iriam lutar e que eles seriam vencedor. Por isso, eles estavam se alegrando, festejando.
né? Se alegraram porque creram na provisão do Senhor. O tópico 3, meus irmãos. Eu estou correndo aqui para o tópico 3, que diz: os planos de Deus são perfeitos. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja, irmãos, veja, a história, a réplica é a mesma. Satanás pensou que havia acabado com o povo de Deus, mas através de Jesus Cristo, lá no Calvário, nós fomos reconciliados, né? O Senhor Jesus, ele veio e ele desfez toda a obra do diabo, aquele que tentava destruir o povo de Deus, que somos nós, que somos a igreja. Hoje ele não mais tem domínio sobre nós. Hoje nós estamos guardados pelo Senhor. O diabo foi derrotado lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu precioso sangue por nós. Ele arquitetou, ele planejou acabar com a igreja, com o povo de Deus, mas não conseguiu, porque ninguém consegue acabar com a igreja. Nós sabemos que alguns templos estão fechados, mas a igreja de Jesus Cristo está de pé. Você está de pé, firme, adorando ao Senhor. Continue assim, meu amado irmão. Não saia da presença de Deus. Tópico 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldade. A maldade do homem, depois da queda, sempre esteve presente no mundo. Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor, porque Deus é amor. E a maior prova disso foi Cristo morrer na cruz por nós. O Senhor Jesus estará sempre do nosso lado. A bondade dele e a justiça dele sempre estará conosco. Nunca o mal vai derrotar o bem, de maneira alguma, porque o Senhor é bom e sabe converter o que é mal em bem. Aprendendo com Esther e Mardoqueu. Tópico 3.2. A história de Mardoqueu e Esther nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Esther chorava por seu povo. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus por onde quer que estivesse, servir a Deus onde quer que estivesse, que possamos ser semelhante a Mardoqueu e a sua prima Esther, chorar pelo nosso próximo, lutar pela paz e justiça. Nós vemos que Esther chorou pelo seu povo, lutou pelo seu povo, pelo seu próximo. Ela não pensou somente nela, mas pensou também no seu próximo. E Deus agiu poderosamente. Mardoqueu também, de maneira alguma, pensou em si mesmo, mas demonstrou que estava pronto, disposto
disposto para servir a Deus em qualquer situação da sua vida. Meu irmão, precisamos estar dispostos a servir Deus em toda situação da nossa vida. Por mais difícil que esteja disposto a servir a Deus, disposto a servir a Deus, e você vai ver que Deus vai grandemente ser na sua vida. Tópico 3.3. O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Em algum momento de sua vida, você possivelmente já fez essa pergunta: por que há tanta maldade entre os homens? Desde a queda, o homem vem passando por guerras, injustiças, doença, fome, perseguições e morte. Nunca existiu tanta consternação como nos dias atuais. Contudo, chegará um dia em que não haverá mais maldade, não haverá doença, não haverá guerra ou assassinatos, porque no céu o pecado não adentrará. A palavra de Deus afirma: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Só no céu, que nunca mais haverá pessoas perversas. Mas enquanto estivermos aqui na terra, certamente vamos deparar com pessoas perversas, mas o Senhor sempre estará conosco, certamente. E um dia nós estaremos lá no céu, vamos chegar lá no céu. E você sabe que eu acredito que não está muito longe disso, não. Tudo o que está acontecendo na terra, eu creio que é para se cumprir as escrituras. Em breve Jesus descerá dos céus para buscar a tua igreja, e lá nunca mais haverá maldade